Salmo 1, do verso 1 ao verso 3. Você achou na Bíblia? Vamos ler a palavra de Deus. Até o versículo 3 do Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra que nos foi revelada, deixada para nós pelo Senhor, para cuidado da nossa vida, para a direção da vida de cada um de nós. E é isso que queremos essa manhã, receber a tua direção. Não viemos aqui para ser direcionados por homens com suas doutrinas humanas, Pai, mas sim pela doutrina de Deus, pela palavra de Deus, que ela dê direção à nossa vida, que ela seja poderosa para mudar o nosso entendimento, para mudar o rumo, para mudar as nossas atitudes, Senhor. Fala conosco, abrimos o coração para receber tua palavra, e que na minha vida, Pai, em primeiro lugar, se cumpra tudo aquilo que eu vier a pregar aos meus irmãos, que possamos ouvir e praticar a tua palavra. E para isso eu conto com a tua unção essa manhã, para que de maneira poderosa, pelo Espírito Santo, a tua palavra chegue aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Salmo 1, lemos aqui, palavra do Senhor que tantos conhecemos, né, e que tem tanta beleza aquilo que é dito nessa palavra. Mas o que importa aqui não é a beleza da palavra, mas é o cumprimento dela na nossa vida, né? A prática dela na nossa vida diária. E como é que nós podemos cumprir essa palavra na nossa vida? Bem-aventurado, ou seja, feliz, alegre, realizado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É feliz, diz a Bíblia, o homem que age dessa forma. E todos nós queremos ser felizes, não queremos? E como essa felicidade pode se cumprir? A própria palavra diz, o versículo 2, antes, o seu prazer, a sua alegria, a sua felicidade está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A própria palavra responde à questão. Eu quero ser feliz, mas a felicidade está na própria palavra de Deus e naquilo que ela me orienta a fazer. Então, esse prazer na palavra nos faz buscar na própria palavra o que eu preciso para viver a minha vida da melhor maneira possível, não é? E o versículo 3 compara esse homem feliz a uma árvore bem colocada, bem posta, bem saudável, que produz, que tem folhas, não é? E no finalzinho do verso 3, a frase especial desse versículo: e tudo quanto ele faz será bem sucedido, que é, na verdade, a busca de muita gente, o sucesso. Sucesso é ser bem sucedido, né? Sucesso vem de sucessão, de suceder. Então, ser bem sucedido é a imagem do sucesso. E é, sem dúvida, um alvo para muita gente. Administrar bem a sua vida para que você seja bem sucedido naquilo que você faz. Talvez a maior causa de frustração seja a gente fazer alguma coisa e aquilo que a gente faz ou fizer não der em nada, não é? Esse é o sinônimo de fracasso. Você fez, você se empenhou, você trabalhou, mas não houve sucesso naquilo que você realizou. Você não foi bem sucedido naquilo que você fez. Então veja, a Bíblia diz que esse homem, né, que é feliz, porque medita na palavra dia e noite, porque o seu prazer está nela,
Esse homem não anda no conselho dos ímpios, não fica junto com os pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é comparado a essa árvore frondosa, bem saudável, e a consequência de tudo isso é que na sua vida as coisas se desenrolam de uma maneira legal, saudável, boa. Ele é bem-sucedido naquilo que ele faz. Amados, como é que nós podemos cumprir isso na nossa vida? A gente precisa aprender a administrar a nossa vida. Administrar de acordo com a palavra de Deus, na qual meditamos dia e noite. Pensamos nela, agimos de acordo com ela. Então, administrar a vida é essencial para que a vida seja bem-sucedida, não é? E uma vida bem equilibrada, em todos os sentidos, ela trará bem-estar. E talvez no âmbito que mais causa problema hoje em dia, que é a questão financeira, não é, irmãos? Como hoje existem problemas na área financeira e como esses problemas extrapolam todos os âmbitos da vida. Até a casamento, às vezes, tem problema por causa da vida financeira. O casal se amava, ia tudo muito bem, mas a carência financeira, de repente, traz o problema para dentro do lar. Então, N áreas da nossa vida são afetadas quando há um desequilíbrio na vida financeira, não é? E as dívidas que muitos fazem, que perdem o controle sobre elas, e muitas destas dívidas são decorrentes da má administração dos recursos que chegam às nossas mãos. Normalmente fazemos dívidas que nos enrolam porque vamos gastar além daquilo que ganhamos, então isso também é um problema de administração que alimenta essa crise constante na nossa vida. Mas o que o texto diz para nós é que o homem que teme ao Senhor, que medita na sua palavra, que se separa do mal, ele será bem-sucedido. Isso a gente chama de prosperidade, não é? Ser bem-sucedido. Algumas pessoas dizem assim, o fulano está bem de vida. Por quê? Porque ele tem dinheiro, porque ele tem coisas e tal. Não é assim que se fala? E a gente muitas vezes confunde o conceito de prosperidade, irmãos. Prosperar nem sempre significa ter muito dinheiro. Prosperar significa melhorar constantemente, melhorar continuamente. E hoje na igreja evangélica há uma grande crise a respeito dessa palavrinha chamada prosperidade, né? A teologia da prosperidade, inventada pelos homens, tenta colocar na cabeça das pessoas que, por serem cristãs, elas têm que ser ricas, elas têm que ter tudo. Elas têm que fazer o que elas querem, não é? Não ficam doentes e tal. Essa é a teologia da prosperidade, que a gente já teve aí muito contato com ela. Mas o que diz realmente a Bíblia sobre prosperar? O que diz realmente a Bíblia sobre ser bem-sucedido naquilo que a gente realiza? Infelizmente, a falta de conhecimento, irmãos, tem deixado a maioria das pessoas à mercê de outros mal intencionados, não é? Que ludibriam as pessoas, enganam as pessoas, talvez pelo seu próprio coração, e também quem está muito sujeito a esse tipo de teologia, também está muito aberto e muito desejoso das coisas materiais. Por isso que um alimenta o outro, né? Como eu digo muito aqui na igreja, só existe falso profeta porque também existe falso crente. Então há um grupo de pessoas que gosta da mentira, que gosta de ser alimentado com a mentira e com a fantasia. E é por isso que tanto se prolifera nos dias atuais teologia de prosperidade e o evangelho cada vez mais sendo relacionado a usurpar dinheiro das pessoas, a figura do pastor cada vez menos acreditada, mais desacreditada. Eu coloquei essa semana lá no Facebook um videozinho para a gente refletir, não é? Que fala O Diabo Veste Armani. Se alguém viu esse vidinho? Não? Tinha um filme chamado O Diabo Veste Prada, mas normalmente os pastores usam Armani, né? Então, a consequência e o que se aborda naquele vídeo é como hoje algumas igrejas, alguns pastores estão completamente centrados na vida financeira, na mensagem financeira, em extorquir de alguma forma dinheiro das pessoas. Amados, o Evangelho fala de prosperidade? Sim, o Evangelho fala de prosperidade.
esse texto que a gente acabou de ler. Se você entender o contexto disso que está aqui, isso é prosperidade. Ou seja, temer a Deus e ser bem-sucedido naquilo que realizar, naquilo que fizer. Isso é prosperar? Quem não quer isso? Alguém aqui quer ser fracassado? Alguém aqui quer fazer e não acontecer, e não ser bem-sucedido, não ter sucesso naquilo que fizer? Claro que não. Mas a palavra de Deus, ela tem elementos para nos ensinar a administrar a nossa vida. Não é uma sequência, não é, de acontecimentos que automaticamente vai acontecer. Porque eu sou crente, então dizem alguns, né, já que eu sou filho do rei, eu tenho que viver igual um príncipe. É consequência, não é? Não, não é bem assim, amados. A gente constrói a nossa vida. Deus te deu uma vida, amém? E só te deu essa, não tem outra, tá? É a única vida. E você terá vida eterna. Você não vai ter outra vida. Não há outra vida além da morte, é a única vida. A vida eterna que Deus te deu, a você que a Ele se rendeu, não é? Então você tem essa vida dada por Deus. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então você tem que saber usar bem a sua vida, viver bem a sua vida, administrar bem a sua vida, para que você realmente seja bem-sucedido naquilo que você tanto deseja. Mas o que diz a Bíblia aqui é que é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele não gere a sua vida pelo conselho de pessoas que não conhecem a Deus. Ele não traz para a sua vida as formulinhas do mundo para ser bem-sucedido. Não é os passos da felicidade dos livros de autoajuda. Não é isso que esse homem traz para a sua vida. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não fica preso ao caminho dos pecadores, ele não se senta com os escarnecedores, porque, em primeiro lugar na sua vida, o grande prazer que ele tem é a palavra de Deus. É a lei do Senhor na qual ele medita dia e noite. Ele não medita dia e noite na palavra querendo encontrar uma fórmula mágica para ficar rico. Ele medita dia e noite na palavra para saber como viver de acordo com a vontade de Deus. Para isso nós temos a palavra. A palavra não é uma chave para abrir portas. A palavra de Deus não é um livro mágico para eu descobrir segredos que vão me tornar rico. A palavra de Deus é uma prática diária para cada um de nós. Para a gente descobrir como viver de acordo com a vontade do Deus que escreveu a palavra. E aí nós nos tornaremos essa árvore bem estruturada, que produz fruto, não é? Que está junto às águas, que está sempre firme, bem frondosa, e a consequência disso tudo é que faremos e seremos bem-sucedidos. Mas para que isso aconteça, alguns conceitos bíblicos eu quero abordar contigo, para que a tua vida seja boa, até no sentido financeiro, para que você saiba administrar a sua vida. Primeira coisa que é preciso entender, isso é um conceito bíblico, o ter não pode ser o alvo da vida. Se o ter for o alvo da vida, você tem uma grande chance de ser mal-sucedido. O alvo da nossa vida não é o ter, é o ser. O meu alvo é ser alguma coisa e não ter alguma coisa. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. Então, há muitas coisas que nós temos que querer ser e não ter. Então, o ter não pode ser o alvo da vida de um cristão. Quero ler contigo Lucas, capítulo número 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo número 15. Evangelho de Lucas 12, 15 diz assim: então lhes recomendou. Quem que recomendou? Jesus. É ele que está falando. Tende o quê, irmãos? Cuidado. Diga para o seu irmão, tenha cuidado. Cuidado é bom. Né? Tenha cuidado. Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Fala para ele, deixa de ser pão duro. Né? Guarda da avareza. Por que Jesus manda se guardar da avareza? Porque a vida de um homem não consiste de quê? Na abundância dos bens que ele possui. Ou seja, Jesus definiu aqui numa frase como Deus enxerga essas coisas. A vida de alguém não consiste das coisas que ela possui.
Então Jesus diz, cuidado, se guarde da avareza, porque a avareza é a tentativa de preservar e proteger as coisas que eu possuo. E ele diz, a tua vida não está nessas coisas, então se guarde da avareza, porque não adianta proteger as coisas e não proteger o ser. Você pode ter muitas coisas e não ser nada. E o que vai tornar você alguém não é o que você tem, mas o que você é. Então a vida não consiste disso. Então a primeira dica que a palavra de Deus traz para nós, se queremos ser bem-sucedidos e prosperar, a gente tem que se desvencilhar do ter, da vontade de ter, de acumular e de preservar o que se acumulou. Esse é um atraso de vida para você. Preocupe-se em ser, em não em ter. A consequência do ser, às vezes, é o ter. Às vezes, tá? Mas você tem que se preocupar em ser e não em ter. Essa é a primeira dica. Segunda dica, que a palavra de Deus, o homem bem-aventurado é o que medita na palavra. Então vamos ler bastante a Bíblia. Tiago capítulo 4, abre a Bíblia. Tiago 4, 2 e 3. Tiago capítulo 4, verso 2 e 3. Tiago diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O que Deus está nos falando através de Tiago? Uma dica simples para que a sua vida seja bem sucedida. Primeiro, diga não à inveja, meu amado. Inveja é um atraso de vida. E sabe uma coisa que a teologia da prosperidade provoca? Ela provoca inveja nas pessoas. Ela provoca cobiça. Só por isso a teologia da prosperidade é completamente antibíblica e antideus e satânica e maligna. Porque ela faz com que você cobice o que os outros têm. Ela faz com que você coloque como alvo para a sua vida a vida de uma outra pessoa e não aquilo que Deus tem para você. Você não deve querer o que outra pessoa tem. Você deve querer aquilo que Deus tem para você, entende? Pode ser que Deus tenha algo para você que esteja no momento sendo barreirado por uma atitude sua, por uma obra maligna. Com isso sim você deve se preocupar. Então você deve lutar para que se cumpra na sua vida o que Deus tem para você. Mas não usar como alvo a vida de alguém. Ah, eu queria ser chefe. Eu não queria ser chefiado. Aí um palhaço diz assim, porque está escrito na Bíblia, você será cabeça e não cauda. Não é isso que o palhaço diz? Pega a palavra de Deus, manipula segundo a sua vontade e segundo a sua cobiça e te convence que você tem que tomar o lugar do seu chefe. Até porque ele é ímpio e você é crente. Você é o filho do rei, não ele. Então o direito é seu e não dele. Veja que loucura essa teologia provoca, irmãos. Faz com que você se torne um cobiçoso, de sorte da ganância, como a Bíblia tanto condena. Isso tudo em nome de Deus, o que é pior. Mas o que Tiago está dizendo? Você cobiça e sabe o que acontece contigo? Você não tem nada. Você cobiça e nada tem. Você mata, você inveja, você tenta passar os outros para trás, você trapaceia para subir na vida, né? E nada você obtém. Você vive lutando e fazendo guerra. Porque já viu esse pessoal da teologia da prosperidade, é meio de guerra, né? Briga com o diabo, briga com todo mundo, bate no diabo, vem cá, amarra, sai da minha carteira, larga minha vida, tira a mão do meu salário, eu te amarro, eu te repreendo, e tal, uma guerra danada. Não é, irmão? Não é assim? Amarra o diabo na carteira, tira do salário, tudo vive a lutar e fazer guerra e nada tem. E Deus ainda debocha dizendo assim, não tem porque não pede. Porque se pedir, você terá. Jesus não prometeu isso? Que se você pedir, você terá? Jesus prometeu. Mas ele diz, você não tem, sabe por quê? Você pede e não ganha, sabe por quê? Você pede mal, você não sabe nem pedir. Você é tão tolinho com esse negócio de prosperidade, você nem sabe pedir. Você pede tão mal, que você pede o final, você não pede o início.
Você não pede o desenvolvimento, você pede o peixe, você não pede a vara para pescar. Entende? Você pede o produto final. Você não tem nada porque você pede mal, porque você pede para esbanjar nos prazeres. Você nem sabe dar valor às coisas que você tem. E assim acontece com aquele que recebe tudo de mão beijada. É ou não é, irmãos? Você recebe tudo de mão beijada, você não dá valor. Você não sabe como aquela coisa chegou na sua mesa, né? É igual alguns filhos da gente, né? Que está tudo lá na mesa, come, reclama do Danone, né? Mas não sabe o que você levou, o que você suou para botar aquilo na mesa. Não é assim? Então reclama. Assim é a gente, irmãos. E Deus está dizendo isso aqui com toda clareza. Você pede mal, por isso você não recebe. Você pede para esbanjar, você não sabe nem o valor das coisas. Você não pede força para trabalhar, você pede para ficar rico. Você não pede inteligência para subir na vida, você pede para tomar o lugar do outro que é mais inteligente que você, é teu chefe. Entende isso? Essa é a questão com essas pessoas, irmãos. Então Deus está dizendo aqui, evite isso na sua vida. Evite a inveja, não é? Porque talvez você fique invejando, e a inveja é um sentimento que ninguém admite. Nunca vi uma pessoa dizer, eu sou invejoso. Nunca vi. Os maiores invejosos que eu conheço ainda diziam assim, eu não sinto inveja de ninguém. É engraçado isso, né, gente? Porque a gente não admite. Mas toda vez que você se entristece porque alguém chegou aonde você gostaria de ter chegado, qual é o nome disso? Inveja. Embora a gente não goste de dar esse nome, que parece ser um nome muito forte, mas o nome é isso. Alguém ganhou o que você gostaria de ter ganho, e você fica triste com isso, o nome disso é inveja. Não é tristeza, não, estou triste, está triste, não, você está com inveja. Entendeu? O nome é esse. A gente tenta dar um nome bonitinho para não ficar tão culpado, né? Mas a inveja, segundo Deus, é um sentimento maligno, irmãos. E isso impede a tal prosperidade na sua vida. Exatamente essa inveja, essa cobiça que levam tantos a querer ser prósperos, que impede a prosperidade delas. Porque Jesus ensinou um princípio, seja fiel no pouco. O invejoso, o cobiçoso, ele despreza o pouco. Ele despreza o pouco que tem. Porque ele olha só para o muito, mas ele nunca vai chegar no muito. Porque ele não é fiel no pouco. Entende isso? Então, isso é um princípio que Deus não vai mudar. E outro princípio que Deus está combatendo aqui é o princípio de esbanjar. O versículo 3 diz, para esbanjar em vossos prazeres. A teologia da prosperidade é tão maligna que ela ensina também isso. Você tem tanto que você tem que esbanjar. Você tem que mostrar que tem. E quanto mais você mostra que tem, mais vão acreditar que você é de Deus. É outra loucura, né? E esbanjar é algo que não cabe no vocabulário de Deus. É inaceitável para Deus. Porque Deus, o Criador de todas as coisas, Ele sabe o quanto custou para Ele criar todas as coisas. Então nada para Deus pode ser desperdiçado. Deus é contra o desperdício. Ensine isso para os seus filhos. Ensine isso. Amém? Deus é contra o desperdício. Quer uma prova disso? Jesus multiplica pães e peixes e alimenta a multidão. Que maravilha! Só que a Bíblia diz que sobrou comida. O milagre foi tão grande que sobrou comida. Aí Jesus, não, eu tenho a força, eu tenho o poder, pode largar isso aí que agora que quiser eu faço de novo. Não, o texto bíblico diz que Jesus chamou os 12 e mandou cada um começar a recolher tudo que sobrou. Tudinho foi recolhido. Porque Deus não admite desperdício. Guarda isso na sua vida. De repente você não prospera, você vive desperdiçando. Você é um esbanjador, né? Você é aquele que vive jogando dinheiro fora, dinheiro no ralo. Depois quer prosperar, não vai prosperar nunca. Porque você está indo contra um princípio que é um princípio de Deus. Se você meditasse na lei do Senhor dia e noite, você saberia disso. Mas você não, você ouve conselho de psicólogo, de cara que vai na televisão falar de finanças,
você ouve, né, conselho de filosofias do mundo e não a Bíblia. Se você olhasse para a Bíblia, você saberia disso. Outro conselho que a Bíblia te dá. Vamos ler Provérbios 13, 7. Provérbios capítulo 13, versículo 7. Diz assim: uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Cada um diz uma coisa, né, irmãos? E nem sempre o que a gente diz é aquilo que a gente é. Fala muito, mas é pouco, né? Nem sempre o que a gente diz é aquilo que a gente é. Qual o princípio que Deus quer nos ensinar aqui? O princípio de que as aparências enganam. Amém, irmãos? Talvez aquelas pessoas nas quais você se espelha, não seja tão fiel assim a ponto de você se espelhar nela. Você está olhando muito para o que ela diz, mas talvez aquilo que ela diga não seja aquilo que ela é. Então a gente às vezes acaba vivendo de aparência. Isso é muito comum no mundo que a gente vive. As pessoas querem viver de aparência, né? Quem é pobre quer passar por rico. E quem é rico quer passar por pobre para ninguém lhe roubar, nem pedir emprestado, né? Então a gente fica nessa situação, né? Querendo disfarçar o que é. E as duas coisas são ruins, irmãos, porque para Deus a gente só tem uma aparência. E Deus é aquele que conhece a nossa real aparência. Não que a gente mostra para os outros. Deus conhece a gente pelada, mãe. Deus conhece a gente sem roupa. Então não é o que a gente mostra que Ele conhece até o que a gente não mostra. Ele conhece até o que a gente pensa. E a gente fica querendo viver de aparência. Então fica preocupado com o que os outros pensam. E aí vem o complexo da inferioridade. É o pobre querendo dar uma de rico. É uma desgraça isso. Quando o pobre quer dar de rico, é terrível. Porque ele dá cada mancada e ele nem percebe, né, o que acontece. Mas por causa de um complexo. Amado, não deixa complexo ter lugar na sua vida, não. Aí eu digo para você, você é filho de Deus. Amém? Você não precisa ter complexo de nada. Viva com o que você tem, não precisa mostrar nada para ninguém além do que você é. Viva a verdade do que você é. Não precisa fingir, fazer de conta que é, que tem. Ah, como vão me ver se souberem que eu moro aqui, se souberem que eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou não tenho isso, ou não tenho aquilo. Pouco importa. O que importa é o que Deus pensa de você. O que você é na presença de Deus é o que importa. É o teu verdadeiro ser. Querendo ser o que você não é, você cai na perdição também. Você acaba não sendo nada. Acaba vivendo uma vida de fantasia que é tão prejudicial assim também. Então não tente querer ser o que você não é. Livre-se de complexos. Sabe por quê? Especialmente ao pobre que quer se transformar em rico, é um jogo desleal. Porque você não é rico, mas quer fingir que é. E fingir que é rico é caro, gente. Já pensou nisso? Fingir que é rico é caro. Porque você vai ter que comprar aquele tênis do rico, você vai ter que comprar naquela loja do rico, você vai ter que botar o perfume do rico, vai ter que comprar o relógio do rico, vai ter que comprar o carro do rico. Você vai ter que ser rico para fingir que é rico. É ou não é? Aí não, você vai comprar o paraguaio, né? Eu vou comprar o paraguaio, que pelo menos vão olhar de longe, ninguém vai perceber que não é Armani, né? É Armani sem R, né? Armani. Você bota, tira uma letrinha, não, está lá. Pronto. Não adianta, gente. Vai dar trabalho, vai gastar dinheiro para ser o que você não é. E Deus não está nem aí para isso, entende? Deus não está nem aí para a aparência das coisas, nem das pessoas. Nós é que nos impressionamos com a aparência das pessoas, mas é por isso que também somos tão enganados. Nós somos tão ligados nessa aparência, por isso a gente se engana. A gente olha para alguém e diz, ó, fulano está bem de vida, nem sabe como é que é a vida da pessoa, né, para falar isso. Nem sabe como é que ela dorme a sua noite. Nem sabe a insônia que ela tem, a crise que ela tem, mas você diz, está bem de vida. Porque você olhou para alguma coisa que ela te mostrou.
E de repente você envolvido nisso, não tem nada e quer mostrar para os outros que tem. Aí faz a dívida. Compra o que você não pode pagar para mostrar para alguém que você também tem. Olha a desgraça se instaurando na sua vida. Pensa nisso, irmão. Amado, você está rindo, mas você acha que isso não é a realidade da vida de muita gente? Talvez seja de gente aqui na igreja, não quero nem olhar para a sua cara, mas pode ser. Pode ter gente aqui no nosso meio que está fazendo isso. Está comprando o que não pode para mostrar para o vizinho que também tem. E nunca vai ser próspero assim. Nunca vai ser bem sucedido no que você realizar. Nunca, jamais isso vai acontecer. Outra dica que Deus nos dá na Bíblia, tenha alvo bem definido. A palavra pecado na Bíblia, irmãos, ela, se fosse olhada no seu original em hebraico, ela tem a ideia de errar o alvo. E muita gente erra o alvo e outros não têm nem alvo, né? Há pessoas que não têm nenhum alvo na vida, não têm um objetivo. Se você quer ser bem-sucedido, você primeiro tem que ter um objetivo, um alvo. O alvo tem que ser específico. Não dá para você atirar como é que chama? De shotgun, né? Daquelas que espalha chumbo para todo lado, né? Você dá um tiro aqui, mas acerta 10 metros de raio. Não dá para ser assim, irmão. Você tem que ser preciso no seu alvo. Você tem que ter um alvo, e um alvo de cada vez. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para ganhar tudo na vida, não dá para abraçar o mundo todo. Falta para muita gente alvo, e aí não consegue obter tudo ao mesmo tempo, e vem a frustração porque não tem alvo. E às vezes, para ter uma coisa, eu preciso abrir mão de outra. A falta de alvo traz a falta de objetivo, traz a falta de prioridade. Se você não tem um alvo, você tem 10 alvos, como é que você vai acertar 10 alvos? Alguém consegue acertar 10 alvos, irmão? Não, tem que ser um de cada vez. Você pode ter 10, mas primeiro você tem que acertar o primeiro. Depois o segundo, depois o terceiro. E alguns desses alvos, você precisa, às vezes, abrir mão de alguma coisa para ganhar outra. Aprenda isso. Isso é um princípio de Deus. Você encontra isso na palavra do Senhor, e muitas vezes. Então, se você quer ter uma casa, é um alvo. Mas você tem que, por causa de querer ter a casa, deixar outras coisas de lado. Mas não, a pessoa às vezes tem 20 alvos e quer fazer todos ao mesmo tempo. Não, eu quero comprar a casa própria, mas ao mesmo tempo eu quero ir para a Europa, ao mesmo tempo eu quero andar com guarda-roupa coberto de roupa, quero fazer meu cabelo toda semana com o pastor Paulo. Não dá. Não dá. Entendeu? Você tem que ter um alvo. Está querendo comprar uma casa? Você vai ter que aprender a pintar a sua unha. Amém? As mulheres não disseram amém. Você quer comprar a casa e quer andar com a unha pintada? Ah, não dá, né? Uma coisa, depois que você tiver a casa, você pinta a unha. Mas enquanto não está com a casa, aprenda a pintar a tua unha. Coisas simples, irmãos. Coisas simples que precisam ser feitas, porque para se ter uma coisa, precisa se abrir mão de outra, muitas vezes. Ah, não dá, eu quero a casa, mas tem que ser naquele bairro, tem que ser daquele jeito, tem que ser não sei quantos metros quadrados. Aí não dá. Compra uma, depois você melhora, depois você faz um puxadinho. Vai indo, mas não, a pessoa já quer a mansão. Aí não tem como. E é por isso que não é bem sucedido. Aí tem tanta frustração na vida. Fica só com um sonho, eu queria tanto, nunca tenho nada, porque eu só queria. Mas claro, sua vida é uma vida louca, né? Você quer tudo. Ao mesmo tempo, não se prepara para nada. E outro, irmão, que eu quero dizer para você, que é bíblico também, e aí é um ponto nevrálgico, seja fiel a Deus. Você quer ser bem-sucedido na vida? Seja fiel a Deus. E quando a gente fala em fidelidade a Deus tem vários aspectos, né? O mais fácil de compreender é o bolso, é o dinheiro, é o dízimo. Dízimo é um instrumento de fidelidade. É o mais fácil de ser percebido. Se você não consegue ser fiel no dízimo, como é que você vai ser fiel em outras coisas que são tão subjetivas assim? Você não vai conseguir, entende? Então o dízimo não é a chave da porta da esperança, como pregava o Silvio Santos, né? Vamos abrir a porta da esperança. Dê o dízimo, porque Deus vai fazer, vai acontecer, a tua Ferrari vai chegar. Não, não é isso, irmão.
Mas o dízimo é o primeiro sinal. É o primeiro sinal do envolvimento do teu coração. É o primeiro aspecto. E veja, não venha inventar história, porque hoje em dia as pessoas inventam história. A melhor história que eu já ouvi sobre o dízimo é o seguinte: não, ele é da lei. Nós estamos na igreja, agora tem tanto pastor safado aí que é melhor a gente inventar essa história de que o dízimo é da lei. E na graça não precisa dar dízimo, não é isso que inventam? Aí diz lá, Malaquias 3, que a gente conhece, é um texto da lei. Só que você esquece que a verdade, o dízimo é anterior à lei. A lei veio por Moisés, diz a Bíblia. E o dízimo, o princípio, é antes de Moisés. João 1,17, vamos ler? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de quem? De Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então quem diz que o dízimo é da lei já começou a errar, desmentindo a Bíblia. Porque a lei veio por Moisés. Antes de Moisés não tinha lei. Mas antes de Moisés não tinha lei, era uma bagunça? Não, tinha princípios de Deus. Princípios sempre existiram. A lei regulamentou alguns princípios, mas os princípios de Deus sempre existiram. E o princípio do dízimo é anterior à lei. Aquele texto que a gente conhece lá em Gênesis 14, em que Abraão entrega dízimos a Melquisedeque dos despojos da batalha que ele acabara de vencer. Aquilo é muito anterior a Moisés, mas há um princípio. Abraão, por gratidão a Deus de ter vencido a batalha, de ter conquistado aquelas coisas, ao encontrar com aquele sacerdote, ele entrega a Deus o seu dízimo. Não ao sacerdote, a Deus. O sacerdote é o caminho para Deus. Naquele tempo era assim que funcionava. Então, Abraão entrega a Melquisedeque o dízimo daquilo que ganhou. E a Bíblia diz lá em Gálatas 3 que nós somos filhos de Abraão. Você já leu isso? Vamos ler lá? Gálatas capítulo 3, 6 a 9. Gálatas capítulo número 3, do versículo 6 até o versículo número 9. Gálatas 3, do 6 ao 9 diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Paulo diz, o Evangelho foi anunciado previamente a Abraão. E em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Abraão é o exemplo de crente. É a Bíblia, é Deus que está falando isso, não é alguém que inventou. Então ele é um exemplo de crente, do que os crentes deveriam ser no futuro. E quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo exemplos de fé. O que a gente mais lembra é o de Isaac. Deus pediu Isaac, Abraão foi lá e entregou. Esse é o mais lembrado. Mas a gente esquece o princípio da fé, do dízimo também que Abraão deu, em reconhecimento à bênção de Deus sobre a sua vida. Então, é ele o crente, o primeiro crente, como diz Paulo aqui. E o primeiro crente era dizimista, graças a Deus, né, irmão? Se fosse igual uns crentes de hoje aí, olha só o problema que ia ser, né? Eu sou crente, mas não sou dizimista. Porque eu digo que a lei caducou, não sei o que, não sei o que lá. Pois você não está se espelhando no primeiro crente. O primeiro crente, segundo a Bíblia, ele era um dizimista. E ele é pai na fé da gente, né? E ele entregou os seus dízimos a Melquisedeque. E aí tem mais um complicador. Hebreus diz que Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, a Bíblia compara Abraão com os crentes, depois compara Jesus com Melquisedeque. O que Abraão fez por Melquisedeque, nós hoje fazemos por Jesus. Segundo o exemplo, segundo o princípio no qual fomos ensinados pelo texto da palavra de Deus. Então, amados, nós temos que entregar, sim, o nosso dízimo. Ele não é uma promessa de ficar rico. Ele é uma gratidão pelo que Deus já deu. Abraão entregou o que ele já tinha recebido dos despojos da guerra. Ele não entregou para vencer futuras guerras.
mas foi pela guerra que ele já venceu. Você já venceu alguma guerra? Já venceu, amado? Na sua vida tem guerra, você já venceu? Então você tem que dar a Deus, relativo àquilo que Ele já te deu como vitória na sua vida. Você já venceu a guerra. Não é para vencer guerras futuras, não. É sempre em relação ao que Deus já fez, ao que já recebemos, ao que já ganhamos. E esse é o princípio que foi aqui dado por Deus. E ao entregarmos hoje, não mais nas mãos de Melquisedeque, mas na igreja, estamos entregando a Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja, irmãos. E quando Paulo perseguia a igreja, e Jesus apareceu para ele, Jesus disse: Paulo, por que tu me persegues? Ele não disse: Paulo, por que você persegue a minha igreja? Ele disse: por que você me persegue? Ele estava perseguindo a igreja. Jesus se identifica com a igreja. Então, quando entregamos a igreja, entregamos a Jesus. Isso não tem nada a ver com o fato de ter pastor safado, pastor que pega o seu dízimo e bota no bolso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entende isso? O princípio é esse. Não é porque alguém faz isso que a gente então vai inventar uma lei nova. Vamos inventar a palavra, vamos procurar uma brecha na Bíblia. Bem-aventurado o que medita na palavra dia e noite, para saber como agir, para poder no final ser bem-sucedido em tudo aquilo que fizer. Se você quer ser bem-sucedido, aprenda a ser fiel a Deus. Que é claro que há um moto contínuo nessa história. É sobre o que Deus já fez, mas certamente Ele continuará fazendo. O próprio Senhor diz lá em Malaquias, o texto nefasto, que muita gente não gosta, né? Provai-me nisso, porque você vai ver, eu vou abrir as janelas dos céus. Você já viu, porque você teve para dar, mas eu vou continuar abrindo ainda. Você já venceu, mas eu vou continuar te dando vitória. E você será bem-sucedido em tudo aquilo que você realizar. Outro princípio de Deus, Lucas capítulo 6, vamos ler? Lucas capítulo 6, verso 38. É um princípio muito atrelado a tudo aquilo que já foi dito aqui nessa mensagem. Diz assim o Senhor Jesus: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A palavra de Jesus é dai e dar-se-vos-á. Todo mundo nessa hora só olha para o dar-se-vos-á. Fala a verdade, né? Dai, ninguém gosta, mas o dar-se-vos-á provoca algum interesse. Mas o princípio que Jesus está ensinando aqui é o princípio da generosidade, que começa com o dai. O dar-se-vos-á é uma consequência, mas uma consequência do dai. E esse dai, ele não está falando igreja, é dar no sentido de ser generoso, em todos os sentidos da sua vida. Exercer a generosidade em qualquer área da sua vida. Por quê? Porque você não vai levar nada do que você acumulou durante a sua vida. Tudo que você acumulou vai ficar aí para os outros gastar. Está entendendo isso? Você não vai levar nada. Tudo você vai deixar. Agora, tudo que você doou, você vai levar. Essa é a diferença. O que você juntou, você não leva. Mas o que você doou, você leva. Porque está tudo na contabilidade de Deus lá. Está tudinho lá na contabilidade. Não é claro que pela caridade que você vai para o céu. Não é isso que eu estou ensinando. Mas isso está lá na conta do Senhor. O que você deu, você leva. O que você reteve, você não leva. A Bíblia diz que o que você retém é pura perda. Tudo aquilo que é retido é pura perda. Então Deus está ensinando esse princípio, que é o princípio de ser generoso. Um outro princípio, 1 Tessalonicenses 5,18, o que diz lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. O que você aprende com isso? Que você precisa ser grato a Deus. O ingrato não ganha nada. Fala para mim uma coisa séria. Você dá alguma coisa para o ingrato? Fala isso. Dá? Duvido. Né? Até filho, quando o filho é ingrato, você começa a querer parar de dar. É ou não é? Fala sério.
Você tem 2 filhos, um é agradecido, gentil, o outro é ingrato, não reconhece nada, isso é tudo que você deu, é obrigação mesmo sua dar. Você, na hora que tiver que dar mais alguma coisa, você vai dar para que filho? Para o grato. É ou não é, irmão? E Deus está dizendo, em tudo dai graças. Em tudo inclui o quê? Inclui tudo. Então a gente precisa aprender a ser generoso. Você quer ser bem-sucedido? Medita na palavra. Começa a agradecer pelo que você tem. Começa a agradecer pelo que Deus já te deu. Aquela história do ser fiel no pouco, né? Começa a ser grato. É um princípio do Senhor para nós. Olha o Salmo 103. Salmo 103, verso 1 e 2. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não é isso? Mas ele aprendeu, ele tinha esse princípio nele. Salmo 103, ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e em tudo que há em mim bendigo o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não esqueça. Quando você agradece, você está lembrando do que foi feito. Concorda? Você quando agradece, às vezes você faz uma coisa para a pessoa agradece tanto, toda hora que ela te vê, ela, puxa, obrigado. Você diz, para de me agradecer, já não aguento mais. Né? Não acontece isso? Mas a gratidão faz com que a pessoa lembre daquilo. Aquilo foi tão importante que ela tem prazer em agradecer, porque ela está lembrando do benefício que recebeu. E Davi diz, não te esqueças de nenhum só dos benefícios que Deus te fez. Agradeça a Deus toda hora, todo dia. Dê uma topada na quina da mesa. Obrigado, Senhor. Você está rindo, mas é verdade, irmão. Nem tudo dá graças. É tudo. Topada na quina da mesa faz parte do tudo. De repente Deus te livrou de uma coisa melhor, maior, pior. Não é? Aquela topada na quina da mesa fez você ficar em casa com o pé inchado, não foi atropelado, não foi roubado. Agradeça tudo. Tudo. Todas as coisas cooperam para o bem. Então você tem que agradecer por todas as coisas. E para terminar, eu queria te dar um último princípio também, olhando para a vida de Abraão. O capítulo 22, a gente não precisa ler, mas é o capítulo onde Abraão vai entregar seu filho Isaque. O nosso pai da fé recebe de Deus uma ordem estranha. Eu quero Isaque. Nunca ninguém tinha ouvido falar que Deus queria uma pessoa. Nunca Deus tinha falado em sacrificar uma pessoa. Mas Abraão não pensou, não ficou perguntando, Deus, o que houve? O senhor mudou de ideia, o senhor mudou de princípio, o que é isso? Pai, está estranho? Não. Abraão simplesmente calou e simplesmente obedeceu. Então, o princípio que nós vemos aqui, irmãos, é que a gente precisa aprender a amar mais o abençoador do que a bênção. Se você olhar para a história, Isaque foi a bênção de Abraão. Foi ou não foi? Abraão queria aquele filho. Aquele filho era a realização da promessa que Deus já tinha feito de fazer dele uma grande nação. Para ser uma grande nação tinha que começar por um, e esse um não vinha. Então a Isaque era a bênção prometida. E o abençoador foi quem deu. Amém? Porque não tinha a menor condição de Abraão ter filho, muito menos Sara. Não tinha a menor condição daquela criança nascer. Mas aquela criança nasceu por intervenção milagrosa de Deus. Deus é o abençoador. E quando você recebe a bênção do abençoador, como é que fica o teu coração? Sorriso, né? Alegre. Oh, glória a Deus, o abençoador me abençoou. O problema é que às vezes a gente ama mais a bênção do que o abençoador. Consulta o teu coração e pergunta a quem você ama mais, a bênção ou o abençoador? Abraão deve ter ficado muito feliz quando nasceu Isaque. Eu imagino Abraão brincando com Isaque, já meio velho, né, coitado? E o filhinho lá, ele não aguentava nem mais tanto que aquela criança corria, né? Não dava conta, e Isaque para lá e para cá, e Abraão atrás de Isaque. Mas a alegria de ter aquele filho, imagina Sara também, já velhinha, saía nem leite direito, né? Mas alegre, feliz com aquele neném, com aquele filho que foi crescendo, foi virando um rapazinho, um adolescente, e você vendo aquela alegria, e aí Deus diz, Abraão, já curtiu bastante teu filho? Agora você vai dar ele para mim. E aí? Ele amou tanto aquele filho, mas agora tinha que dá-lo, porque havia alguém que ele amava mais do que aquele filho. Esse alguém é Deus, é o abençoador.
Se você não amar mais o abençoador do que a bênção, tudo isso foi dito aqui vai cair por terra na sua vida. Você não será bem-sucedido em tudo aquilo que você realizar. Você tem que amar a Deus e não a bênção. Você não pode transformar a bênção no ídolo. Às vezes aquilo que Deus nos deu se transforma num ídolo. E a gente acaba cultuando mais o que recebemos do que é o próprio Deus que nos deu. Então aprenda com Abraão essa manhã e não se deixe possuir por aquilo que você possui. Às vezes a gente se deixa possuir por aquilo que nós possuímos. E aquilo possui nosso coração de tal maneira que se torna um ídolo na nossa vida. Então você tem que estar pronto a abrir mão de qualquer coisa que você tenha recebido de Deus. Porque o Deus que dá é o Deus que continua dando. É o Deus que abençoa. É o Deus que tem o propósito e a soberania sobre a sua vida. Diga como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o princípio de meditar na lei do Senhor e saber essas coisas, para que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que você realizar. Meu desejo é que cada um de nós aqui seja um bem-sucedido, seja um bem-aventurado. Eu quero olhar para você e ver uma pessoa feliz. Não com a mensagem enganosa que eu estou pregando a você, te ensinando a cobiçar coisa, te ensinando a querer isso, querer aquilo. Mas feliz com a palavra de Deus. Genuína e verdadeira que você tem recebido. Que alimenta a tua vida a ponto de fazer você mudar algumas atitudes. Que às vezes até dói aquilo que você escuta aqui. Mas essa dor faz você tomar vergonha e mudar. Então é isso que é importante. Eu quero ver gente feliz aqui. Amém? Deus quer ver gente feliz aqui. Bem-sucedida. Que faz e as coisas dão certo. Não quer dizer que tenha muito, nem que faça muito. Mas quer dizer que está diante de Deus e debaixo da bênção do Senhor. É o que Deus quer para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar? Obedecer é o melhor, irmãos. Sei que se eu te obedecer e se tua voz eu ouvir e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei. Porque pois eu confio nas eu confio, Senhor. que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Pai, é o que nós queremos, Senhor. E com teu Espírito Ser fiéis derrama em mim até o fim, tua Senhor. unção. Eu vou fazer tua tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Eu sei que cada um de nós aqui quer ser bem-sucedido. Eu sei que cada família aqui quer ser feliz. Eu sei que você quer ver seus filhos felizes. Eu sei que você quer ser bem-sucedido no que você realizar. Mas nunca será se você não olhar para a palavra de Deus. Se você não trouxer para a sua vida os princípios da palavra de Deus. É nela que você vai encontrar a vitória. É nela que você vai aprender um modo de agir corretamente. A maneira certa de reagir durante a vida, diante das coisas. Então olha para Deus, olha para a palavra do Senhor. Ignora o resto, irmãos. Fique com a palavra.
ela tem tudo que você precisa. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos esta manhã, Pai. Dá instrução pela tua palavra, Senhor, para que sejamos bem-aventurados, famílias felizes, famílias benditas do Senhor, pais, filhos, crescendo no conhecimento e na graça de Deus, vivendo como o Senhor deseja. Tira de nós todo desperdício, Pai. Tira de nós toda fantasia, meu Deus. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Tira da nossa vida a infidelidade. Levanta aqui um povo fiel, fiel no dízimo, fiel na oferta, fiel em todas as áreas, fiel no pouco, para que no muito sejam colocados. Em nome de Jesus, abençoa essa igreja, abençoa o teu povo nesse lugar, Pai. Abençoa as famílias desse lugar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa. Vamos louvar, vamos receber a ceia do Senhor e participar com alegria em memória de Cristo. Eu sei que se eu te obedecer, se tua voz eu ouvir e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Glória a Deus. A ceia do Senhor, a Bíblia diz, deve ser celebrada em memória de Cristo, em memória da pessoa de Jesus, das ações de Jesus, do que Ele fez por cada um de nós. Ao tomar os elementos da ceia em tuas mãos, que eles te tragam à memória o que está simbolizado aí. O pão como símbolo do corpo de Jesus, e o cálice como símbolo do sangue de Cristo. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E uma vez dito isto, isto é a palavra de Deus, isto não pode ser revogado. Por isso, a justiça foi satisfeita quando Jesus morreu e verteu seu sangue na cruz, em prol dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. O sangue foi derramado, então o pecado pôde ser perdoado. E se temos algo de tão precioso a lembrar na ceia, é o fato de termos sido perdoados por Deus. Por isso a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Examina o que está errado, decide consertar o que está errado, e depois participa do pão e do cálice. Porque o perdão foi conquistado para você na cruz. O perdão foi entregue a nós pelo sangue de Jesus que foi vertido. Essa é a grande celebração da igreja. A ceia até que o Senhor volte, como diz a palavra de Deus. E nós dizemos: volta, Senhor. Volta logo, Pai. Mas enquanto o Senhor não vem, nós celebramos aquilo que o Senhor nos deu. O pão que partimos esta manhã, te agradecemos por ele, Pai.
por tudo que ele representa, o teu sofrimento, o teu corpo tão ferido por nossa causa. Que ao participarmos deste pão, sejamos participantes também dos teus sofrimentos, por que não? Não somos dignos do Senhor, mas o Senhor nos salvou e nos libertou. Obrigado pelo pão e pelo que ele representa, pelo que o Senhor fez por nós. Abençoa, Pai, esse momento na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. E este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. O cálice representa o sangue que foi derramado. O cálice representa a aliança que temos com Deus e, portanto, uns com os outros. Este sangue que nos purificou, continue a cada dia a nos purificar. Lava-nos, Senhor, a cada manhã. Livra-nos das sujeiras desse mundo, Pai. Limpa-nos, Senhor, todos os dias. Queremos viver e meditar na Tua palavra, ser bem-aventurados e bem-sucedidos, segundo a Tua vontade. Perdoa nossas falhas, Pai. Perdoa os nossos erros. Oramos por isso, em nome de Jesus. Participemos todos. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe.